Bem, boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa série de palestras para a turma de Anatomia Médico-Cirúrgica do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos para o isolamento anatômico AMC 8. E hoje o nosso assunto é sobre subsídios anatômicos para a realização da punção lombar. Vamos lá? Bom, basicamente, esse é o roteiro do que nós vamos falar hoje, né? É importante lembrar que nesse tipo de situação aqui, a gente tem a total visualização das estruturas que estão sob a pele, mas na vida real nem sempre é assim. Na vida real o que a gente vai ter de visualização é isso daqui. Então a gente tem que saber exatamente onde entrar com a nossa agulha e onde a gente quer chegar com a nossa agulha. Então, portanto, o conhecimento desses parâmetros anatômicos certamente vai trazer maior segurança ao procedimento. Eu me lembro... Bom, então vamos começar definindo, né, o que é punção lombar. Punção lombar é um procedimento médico, procedimento invasivo, que vai consistir na introdução de uma agulha na região lombar, ok? E o objetivo é o quê? É ganhar acesso ao espaço subaracnoide e colher uma pequena quantidade de líquor. Existe uma alternativa à punção lombar? Não sei se vocês já ouviram falar nesse procedimento. Na realidade, ambos os procedimentos podem ser chamados de punção licórica. A punção lombar, obviamente, obtém líquor na região lombar e existe uma outra modalidade de punção licórica que aí realmente eu diria que é prerrogativa do neurocirurgião, que seria a punção cisternal. É puncionar a cisterna magna, né? A cisterna cerebelo-bulbar que está aqui em cima, né? Ali em cima, muito próximo na região occipital, muito próximo ali à região do forame magno, tá certo? Bom, e para sua realização é importante que todos lembrem que é necessário nas instituições hospitalares o termo de ciência e consentimento do procedimento. Isso daí é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 10 de 1996, né? E todo procedimento invasivo se deve obter o termo de ciência e consentimento do procedimento. O que é? E só lembrando que, segundo o Código de Ética Médica, né, em 2 artigos se fala disso. No artigo 46 se diz que é vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, né, se for menor de idade ou se for incapaz, salvo em iminente perigo de vida. E no artigo 59, o Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu representante legal. Então, indicações. Quando se deve fazer a punção lombar? Uma indicação bastante comum e bastante frequente no dia a dia dos anestesistas é a realização da raquianestesia ou da anestesia peridural. Tá? Uma coisa não é igual a outra. Raquianestesia pode ser realizada ou pode ser realizada uma anestesia peridural. E a diferença basicamente é essa daqui, né? Na peridural vai se injetar o anestésico no espaço epidural, ou seja, fora da dura mater. Na raquianestesia, injeta-se o anestésico dentro do espaço subaracnoide, que é onde a gente pretende chegar quando faz a punção lombar com fins diagnósticos ou terapêuticos. Alguns procedimentos diagnósticos também, algumas situações a punção lombar é importante, como, por exemplo, quando é necessário fazer a análise do líquor. No caso de doenças infecciosas, e a situação mais comum é na suspeita de meningite, para procedimentos terapêuticos também, a administração intratecal. Intratecal quer dizer justamente a administração em injeção de alguma substância dentro do espaço subaracnoide, né? Então, na administração intratecal de quimioterápicos ou de antibióticos, a punção lombar também está indicada. Existem algumas situações nas quais não se deva realizar a punção lombar.
Então, a gente sempre que vai fazer um procedimento, qualquer um que seja, a gente tem que saber quando ele está indicado, mas também quando ele não está indicado, quando não se deve fazer. Eu costumo fazer uma analogia com um procedimento simples, é um exame não invasivo, um exame simples, que é o teste de esforço, aquele da esteira, né? E é um exame muito frequentemente realizado e existem inúmeras indicações. Agora, existem também uma série de indicações, aliás, uma série de situações nas quais o procedimento não deve ser realizado. O exame não deve ser realizado. São as contraindicações. Na punção lombar, uma contraindicação muito importante é quando há comprometimento cardiorrespiratório, né? Paciente, por exemplo, nessa posição aqui, entubado, né? Se essa posição, a manutenção dessa posição é importante para a estabilidade cardiorrespiratória dele, então não se deve realizar a punção lombar. Tá? Um paciente mesmo entubado, ele pode ser colocado em decúbito lateral e submetido, mas depende da condição de estabilidade hemodinâmica cardiorrespiratória do paciente. Uma outra situação é relacionada com hipertensão intracraniana, né? Situações que não vamos discutir aqui, que podem causar hipertensão intracraniana, aumento da pressão intracraniana, né? No caso da punção lombar, provocariam um risco de herniação cerebelar, desculpem aqui, saiu errado, herniação cerebelar, tá? Da tonsila. E aqui nós vemos à esquerda um fundo de olho com borramento da papila, que é um sinal patognomônico de hipertensão intracraniana, e aqui um fundo de olho normal com uma papila com limites bem definidos. Aqui, isso também pode ser observado por meio da tomografia computadorizada de crânio. Aqui vocês veem, né, aqui saiu certo, cerebelar, vocês veem aqui, né, os ventrículos laterais aqui bem pequenos e aquelas impressões aqui entre, né, isso daqui é uma tomografia bem típica de hipertensão intracraniana, isso daqui é uma tomografia normal. Vocês podem ver a diferença aqui, né, quando aparece os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, e aqui os espaços aqui, né, entre as diferentes regiões do cérebro. Na situação de coagulopatia, né, de doenças de coagulação, onde os fatores de coagulação estão alterados, então o paciente que vai se submeter à punção lombar, é sempre importante ele fazer alguns exames, né? Por mais urgente, por mais premente que seja a realização da punção lombar, é um procedimento invasivo, é um procedimento que deve ser precedido por alguns exames mínimos, e um deles é o coagulograma. Cirurgia prévia na coluna lombar, depois a gente vai dar uma checada na anatomia dessa região, sepse ou infecção no local da punção. Você pode ter infecção de pele, de subcutânea, exatamente no local onde se indica fazer a punção lombar, né? Ou o paciente séptico, né? O paciente com infecção generalizada. Então, são situações em que se pesa muito. Então, vamos dar uma revisada na anatomia do líquor e da região lombar. Bom, nosso amigo aqui, Andrés Vesalius, o pai da anatomia moderna, vai nos ajudar a revisar a anatomia dessa região. Então, vamos primeiro à situação relacionada com a circulação do líquor, né? Líquido cefalorraquidiano, LCR, ou líquor, vocês devem lembrar, né, que ele é produzido predominantemente pelos plexos corioides, que vão estar presentes principalmente nos ventrículos laterais, tá? Também no terceiro ventrículo e numa quantidade menor no quarto ventrículo. Então, vemos aqui os ventrículos laterais. Talvez vocês não tenham visto ainda, né, que vocês iam começar a ter neuroanatomia. Mas então aqui, ó, os ventrículos laterais, né, o terceiro ventrículo, aqui nós temos o aqueduto de Sylvius, né, o aqueduto cerebral, caminho para o quarto ventrículo, e aqui, né, nós temos aqui a comunicação do quarto ventrículo com o espaço subaracnoide. Então, o plexo corioide a gente vai ter aqui nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo, em quantidade um pouquinho menor aqui no quarto ventrículo. Então, a dinâmica do líquor, ela é essa, ó.
a produção nos ventrículos laterais, na sua maior quantidade, também no terceiro ventrículo, e a comunicação entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo são os forames interventriculares. Daqui, né, do terceiro ventrículo, você passa pelo aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius, né, para o quarto ventrículo, onde também temos a produção aqui, tem mais um pouquinho de plexo corioide aqui, e do quarto ventrículo, né, temos aqui os forames, forame mediano e os forames laterais, que levam aqui para essa região aqui, que é justamente aquela cisterna, né, aquela cisterna que havíamos visto há pouco, a cisterna magna. Né? Aqui é um local onde se pode puncionar, mas volto a dizer, aqui é prerrogativa realmente do neurocirurgião, vejam, tá certo? E depois ele vai ser levado para essa região aqui, ó, entre a tenda do cerebelo e o lobo occipital, para esta região onde ele vai ser absorvido pelos seios, pelas granulações aracnoides, né, para os seios da dura mater. Aqui teríamos a ilustração do seio sagital. Um ponto importante aí, quando a gente pensa em fazer uma punção lombar, é lembrar até onde vai a medula e até onde vai o saco dural. Então, na realidade, a partir do nível de L2 aproximadamente, a gente tem a região do cone medular, né? E daqui para baixo é basicamente cauda equina. Então, temos aqui um espaço razoavelmente generoso, um espaço seguro entre L2, que é quando termina a medula, e S2 aproximadamente, que é quando termina o saco dural. Essa anatomia é importante a gente lembrar. Por quê? Porque a partir daí a gente vai preferir dois níveis, são os níveis preferenciais. Aqui temos L3, processo espinhal de L3, então aqui é o espaço entre L3 e L4, e aqui nós temos o corpo de L4, corpo de L5, com seus processos espinhais, e aqui é o espaço entre L4 e L5. Então, sempre vai se preferir utilizar ou o espaço entre L3 e L4, ou o espaço entre L4 e L5. Então, a primeira resistência que essa ponta da agulha tem, obviamente, é a pele, né? A pele tem a camada córnea, a pele vai oferecer um pouquinho de resistência, mas ali a gente está vendo ainda. Segunda camada é o tecido celular subcutâneo, que no plano mediano, nessa região, ela é relativamente simples, é relativamente pouco espessa. Né? Obviamente, há exceções. Em seguida, a gente vai ter uma sequência de ligamentos. O primeiro ligamento que, depois de passar pela pele, pelo tecido subcutâneo, nossa ponta da agulha vai atingir, vai ser o ligamento supraespinhal. E vejam que a gente está entrando entre um processo espinhal e outro processo espinhal. A gente tem que entrar no espaço entre os processos. Então, no ligamento supraespinhal, a gente vai sentir uma outra resistência quando a agulha encosta no ligamento supraespinhal e a gente perfura esse ligamento supraespinhal. Então, a primeira resistência foi na pele, subcutâneo passa fácil, logo em seguida tem o ligamento supraespinhal e a gente sente uma pequena resistência, e aí em seguida a agulha vai percorrer o ligamento interespinhal. Como as fibras, embora oblíquas, estão mais ou menos na mesma direção, aqui a gente tem menos resistência para a passagem da agulha, até chegar nesse ponto aqui. Esse nível do ligamento amarelo, do ligamento flavo. E aí que a gente tem a resistência um pouquinho maior. Você sabe que você está muito próximo do seu destino final, né? Como nós vamos ver logo em seguida. Perfurou o ligamento amarelo ou ligamento supraespinhal, desculpe, ligamento amarelo ou ligamento flavo, a gente vai ter a dura mater, tá certo? A dura mater, embora ofereça uma pequena resistência, essa resistência muitas vezes é imperceptível, principalmente se você entrar com a agulha no sentido certo, com bisel, né, no sentido longitudinal do eixo longo do corpo. Não se sente, obviamente, a aracnoide está muito próxima, está aderida, né, à dura mater, e logo em seguida a gente chega no espaço subaracnoide, que é o nosso objetivo. E quando a ponta da agulha chega no espaço subaracnoide, bom, então vamos comentar um pouquinho sobre a técnica do procedimento e a anatomia aplicada. Primeiro vamos falar um pouquinho do material,
né, na maioria dos hospitais, na maioria das instituições nosocomiais, nós vamos ter bandejas padronizadas para diferentes tipos de procedimentos. Então, você vai ter lá o kit para retirada de pontos, o kit de sutura, você vai ter a bandeja para punção de veia profunda, jugular, subclave, e você vai também ter uma bandeja de punção lombar, um kit de punção lombar. Geralmente, isso já vem organizado dessa forma, tá certo? Então, vamos ver o que a gente vai encontrar nesse kit, nesse tipo de bandeja. Primeiro, material para asepsia e antisepsia, né? Geralmente você tem aqui pincéis ou você tem gaze 4 estéreo, que você faz um bolinho e alguém coloca lá o material para asepsia, né? Que geralmente é material de antisepsia, que geralmente é clorexidine, luvas estéreis e campos estéreis. Então, só por aqui vocês já percebem claramente que esse procedimento é um procedimento estéril, é um procedimento com o qual deve-se ter todo o cuidado de asepsia e antisepsia, né, e utilizar material esterilizado, tá certo? É fundamental isso, afinal de contas, vocês estão acessando o interior do espaço subaracnoide. E a última coisa que se pretende é levar infecção para dentro do espaço subaracnoide, ou mesmo no pertuito, né, que vimos há pouco até chegar no espaço subaracnoide. Então, é um procedimento com o qual se deve ter todos os cuidados de asepsia e antisepsia. Então, material de asepsia e antisepsia está presente aqui no kit, as luvas estéreis, né, de acordo com o tamanho da sua mão, e os campos estéreis também, campos esterilizados. E anestésico local e agulha de insulina, que é um procedimento que leva a dor, né, e muitas vezes leva a ansiedade, e a dor, se for sentida, só vai aumentar a ansiedade. Então, é importante fazer uma anestesia da pele, do subcutâneo, né, e enfim, dessas camadas mais superficiais. O material, né, existem vários tipos de agulha. Esse daqui, no caso, é uma agulha tipo Quink, né, de calibre fino, calibre 20 ou 22, por 3,5 polegadas, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o material, né, é uma agulha 22 com 3,5 polegadas de comprimento, ok? Então vejam que é uma agulha que tem um mandril no seu interior. Para que serve o mandril? Para ocluir completamente a luz da agulha enquanto você está fazendo a punção. Quando você chega no local onde você acha que a ponta da agulha está no espaço subaracnoide, aí você retira o mandril, tá certo? Você não pode avançar essa agulha sem o mandril. Isso é um fator de risco aí para uma complicação que a gente vai ver mais tarde. Então, as agulhas padrões, melhor dizendo, ou as agulhas padrão, né? Agulhas padronizadas são agulha tipo Quink, calibre fino, 20 ou 22, né? Por 3,5. 3,5 que equivale aproximadamente a 90 milímetros de comprimento, tá? Isso daqui é agulha padrão para adulto. As agulhas de crianças e agulhas de bebês, obviamente, são menores do que isso. Ok? Então, aqui são 4 tipos de agulhas. Vejam que a diferença é o formato da ponta dessas agulhas, né? Aqui está a agulha de Quink, e são outros tipos de agulhas aqui, né? Todas as agulhas têm bisel, elas têm ponta. Por quê? Porque elas vão atravessar estruturas que precisam, né? Para se atravessar essas estruturas é necessário que essa agulha tenha uma ponta ligeiramente cortante, né? Como ocorre aqui para atravessar a pele, para atravessar o ligamento supraespinhal, o interespinhal, o próprio ligamento flavo, a própria dura mater. É importante que essas agulhas tenham esse formato aqui. Quando a gente fala do bisel, né, é a direção onde está a ponta. Então, essa direção pode ser assim ou pode ser assim. Então, a direção desse bisel da agulha idealmente, tem que ser direcionado no eixo longitudinal do corpo, né? Justamente para
porque as fibras da dura mater elas seguem justamente esse sentido longitudinal. E o objetivo é passar entre, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, além disso, material, nós temos tubos, né, para a coleta do líquor, e geralmente quando o líquor é coletado, o material vai para análise de bioquímica, para análise de microbiologia, né, para mandar para a cultura, né, para ver se cresce bactéria, se cresce fungo, enfim. E para a citologia também, né, quando o objetivo é diagnóstico diferencial, por exemplo, entre diferentes tipos de meningite, né? Existem particularidades aí da análise desse material. Isso tudo é mandado para o laboratório. Aqui só para referência, né? Aqui é um líquor normal. O líquor normal ele é absolutamente transparente, né? O clássico que se fala sempre é o líquor com aspecto de água de rocha, né? Quer dizer, uma água límpida, água pura, água absolutamente transparente. Aqui um líquor xantocrômico, né, que tem alguns diagnósticos diferenciais para isso. O aspecto, às vezes, você descreve, mas, obviamente, o diagnóstico final vai ficar por conta dessa análise aqui. E o líquido hemorrágico aqui, né, xantocrômico quer dizer amarelado, né, e turvo, né, que é diferente desse transparente aqui. E aqui, à direita, o líquor hemorrágico, né, que pode ser pode dizer respeito a uma hemorragia subaracnoide. O manômetro nem sempre é utilizado, o manômetro é opcional, depende da indicação, né? Aqui é uma forma de você medir a pressão dentro do espaço subaracnoide, né? E ver se realmente o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. A técnica, né? Geralmente se prefere colocar o paciente em decúbito lateral, embora também o paciente possa ser submetido à punção lombar na posição sentada, tá certo? Ou então, ou decúbito lateral, ou com o paciente sentado. Para o paciente é mais conveniente, é mais confortável a posição em decúbito lateral. Então, a gente vai usar os conhecimentos anatômicos que nós temos, né, e a gente vai palpar o alto da crista ilíaca, que nessa figura está aqui mais ou menos nesse nível. E a gente sabe que o alto da crista ilíaca ela coincide com o nível do processo, da ponta do processo espinhal de L4, tá certo? Então a gente vai funcionar ou acima disso, que é o espaço entre L3 e L4, ou abaixo disso, que é o espaço entre L4 e L5, ok? Então, palpando a crista ilíaca, seja no paciente em decúbito lateral, seja no paciente na posição sentada, então você sabe que aqui é L4, você sabe que aqui você está em L4. Então você ou vai funcionar no espaço entre os processos espinhais imediatamente acima ou imediatamente abaixo. Ok? Então, ou você funciona entre L3 e L4 ou entre L4 e L5. Aqui na figura, paciente em decúbito lateral esquerdo. Um macetezinho que é interessante, se o paciente fica com a coluna em posição fletida, né? É o que a gente chama de posição fetal aqui, né? Com os membros inferiores também flexionados, os membros superiores também. A gente aumenta os espaços entre os processos espinhais e aumenta, obviamente, o espaço por onde vai passar a nossa agulha. Facilita a realização do procedimento. Então, geralmente se faz isso, né? Você palpa direitinho, como já colocamos aqui, né? Você faz a palpação e você marca o local da punção. Pode ser com uma canetinha ou coisa parecida. Logo em seguida, você faz asepsia e antisepsia. Então você vai calçar suas luvas com todo cuidado, né? Já colocou provavelmente um capote e vai ter o seu material ou com povidine, que é o que está sendo utilizado aqui, mas hoje em dia se usa clorexidine, né? Que é uma substância também antisséptica, com o objetivo de esterilizar toda essa região aqui. E geralmente se faz assim, ó, em círculos concêntricos, né? E com uma boa margem de segurança. Em seguida, você vai aplicar os campos cirúrgicos, que é para esconder literalmente qualquer superfície de pele
que não esteja aqui pintada, né, entre aspas, como a gente costuma dizer. Então, vai que você não pode acidentalmente encostar aqui, né? Então, para isso, você usa os campos cirúrgicos, que são esterilizados também. E aí você fica com uma área aqui de visualização para trabalhar. Por isso que é importante saber a anatomia dessa região, por isso que é importante saber exatamente o que você está fazendo, onde você está entrando e que camadas você está atravessando. Então, no passo seguinte, anestesia de pele subcutânea. Então, se utiliza uma seringa com um anestésico local, uma agulhinha de insulina, que é uma agulhinha bem fina, né, com o objetivo de anestesiar aqui a pele, o subcutâneo e um pouquinho mais profundamente a região do ligamento supraespinhal. E aí você, uma vez tendo anestesiado, você vai entrar com a sua agulha já para começar a punção lombar. Então, aquele pontinho que está marcado é onde você vai entrar. Geralmente, você vai inclinar essa agulha, você vai entrar no plano mediano, tá? Do ponto de vista bem assim longitudinal, do ponto de vista do plano mediano, certo? E aqui você vai fazer uma pequena inclinação cranial, aproximadamente 10 a 15 graus. Por quê? Porque existe uma pequena inclinação dos processos espinhais lombares, tá certo? Então, se você for exatamente no plano horizontal, você não vai seguir rigorosamente paralelo aos dois processos espinhais de L3 ou de L4 ou de L4 e L5, dependendo do nível que você funcionar, ok? Não esqueçam disso, isso é muito importante. E, mais uma vez, digo aqui, o bisel da agulha tem que estar nesse plano sagital aqui, tá certo? E o objetivo é afastar, ao invés de seccionar as fibras da dura mater, as fibras do saco dural. Então, entrou, né? É importante você ter todo o restante do material bem próximo de você, a sua mão, porque quando você chega no espaço subaracnoide, começa a gotejar o líquor. E aí você tem que estar com os tubos, com todo o material à sua mão. E o manômetro, se você vai usar um manômetro, né, você coloca o manômetro ali e o manômetro tem uma válvulazinha que vai ou para a coluna que tem logo acima, para você medir a pressão, né, no espaço subaracnoide, ou você vira a válvulazinha, você pode colher o líquor para os tubos para análise laboratorial. Então, o procedimento em si, vocês vão colher o líquor, né, a menor quantidade necessária para realizar as análises que forem pertinentes, né, geralmente entre 3 e 4 mililitros é o que se colhe, tá? 3 a 4 ml. Tá? Então, quando que você tem que ficar atento? Então, você já sentiu a pele, a resistência da pele, mas isso você está vendo logo abaixo da pele subcutânea, você sente uma pequena resistência do ligamento supraespinhal e você vai seguir um pouco mais, né? O ligamento interespinhal você atravessa um intervalo um pouco maior, até sentir a resistência do ligamento flavo. Então, quando você sente a resistência do ligamento flavo, você sabe que você está muito próximo de perfurar a dura mater, perfurar o aracnoide e entrar no espaço subaracnoide. Então você vai progredir um pouco mais a tua agulha, aí você vai parar a agulha onde está, você vai retirar o mandril e você vai aguardar a saída do líquor, tá certo? Se esse líquor não sair espontaneamente, você recoloca o mandril, ou seja, você não mexe na agulha sem o mandril, tá? A agulha está com o mandril dentro. Você acha que chegou onde está, você para, tira o mandril e observa. Aqui o líquor é para gotejar espontaneamente. Se não gotejou, se não saiu, você recoloca o mandril e avança 1 a 2 milímetros por vez. E aí você tira o mandril de novo e observa, até você obter o líquor. Um ponto muito, muito, muito importante. Extremamente importante. Você tem que colher o líquor por gotejamento espontâneo. Jamais se deve aspirar, ok? Se o líquor não vem, é porque você não está no local certo. Então, jamais se deve aspirar para colher líquor.
E, bom, depois que você está no lugar certo, você colheu a quantidade adequada de líquor, então você está satisfeito, você então vai retirar a agulha, mais uma vez introduz o mandril e aí você retira a agulha da forma que está aqui, nessa sequência aqui. E aí você vai segurar aqui um pouquinho, né, para permitir que, para permitir que o pertuito, né, se feche. Geralmente, o que se espera realmente é no ponto em que se perfurou a dura mater, aquilo ali se fecha, né, espontaneamente, todo o caminho também, né, uma vez que você retira a agulha. Como todo procedimento, pode haver complicações, tá? E essa é a complicação mais temida, que é a herniação cerebelar, herniação tonsilar. Vejam que aqui uma parte do cerebelo ela se insinua para baixo do forame magno, que é esse nível aqui, ó. E ela se insinuando aqui, a tendência é que ela comprima essa região aqui do bulbo, onde estão localizados o centro respiratório e o centro cardíaco. Então ali, né, como complicação, pode até não haver essa complicação, mas como complicação você pode ter bradicardia, parada cardíaca e parada respiratória por compressão dos centros cardíaco e respiratório. Então essa é uma complicação extremamente temida e isso vai acontecer se o paciente estiver com hipertensão intracraniana. Por isso que a hipertensão intracraniana é uma contraindicação para a realização da punção lombar. Uma outra complicação é essa bastante frequente e inofensiva é a cefaleia, a dor de cabeça, né? É a complicação mais comum, na realidade, dependendo da série, né, da descrição, vai ocorrer entre 5% e 30% de todos os procedimentos de punção lombar, né? Geralmente, aqui fala que começa até 48 horas após o procedimento. Geralmente começa imediatamente após o procedimento, né? E geralmente dura 1 a 2 dias, mas pode durar até um pouco mais. Mas o típico é começar um pouco após a realização do procedimento e geralmente ficar entre 24 e 48 horas, tá? É o habitual, quando ocorre. Outras complicações, dor no local da punção, né? Como dissemos, dói mesmo. Isso daqui, obviamente, é fake, né? Não é verdadeiro, mas hemorragia também é uma possibilidade, né? Infecção, por isso que tem que ser um procedimento absolutamente estéril. Todos os cuidados de asepsia e antisepsia devem ser tomados, sem dúvida alguma, como todo procedimento invasivo. Por exemplo, passagem de catéter vesical de demora, ou catéter vesical de alívio, tem que ser absolutamente estéril, senão você está levando bactérias para dentro do trato urinário do paciente. Vai causar o quê? Vai causar uma infecção urinária, que pode até se tornar uma pielonefrite. Então, o procedimento médico ele não pode causar iatrogenia, né? Ele não pode causar problemas, né? Se ele é feito com a técnica correta, a chance de causar problemas é sempre menor. Os problemas sempre ocorrem, só ocorrem com quem faz. Mas se a gente puder minimizar essa possibilidade, certamente é bom. Vazamento de líquor, né? Quando que vai acontecer essa história do vazamento de líquor? Principalmente quando, geralmente isso está associado, esse vazamento de líquor está associado quando há uma lesão um pouco maior no saco dural, né? Vamos lembrar que a aracnoide está muito próxima, muito intimamente ligada à dura mater. Então, se você tiver, entre aspas, um orifício, se você provocar um orifício um pouco maior nesse saco dural, né, o que pode acontecer se você entrar com a técnica errada, se o seu bisel não estiver na direção longitudinal do paciente, ou se o paciente se mexer exatamente naquela hora, ou isso é comum também em agulhas com calibre um pouco maior, né? Então, essas são situações nas quais pode ocorrer um pequeno vazamento de líquor, que geralmente é autolimitado e na grande maioria das vezes, quando ocorre, isso daí é autolimitado e depois de alguns dias isso desaparece completamente.
Então, essas são as potenciais complicações. Então, concluindo aqui a nossa conversa de hoje, pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Só para acrescentar um pouco a apresentação do professor Cavazoi, a respeito de um projeto que realizamos ano passado, aproveitamos que um cadáver estava passando pelo processo de esquartejamento, né? Os membros superiores e inferiores já não estavam muito utilizados, ressecados. Ele foi esquartejado e a gente conseguiu aproveitar uma peça da região da coluna lombar, tóraco-lombar, né? Para a gente fazer esse projeto, para melhor visualizar essas estruturas que foram abordadas na apresentação de hoje. Então, basicamente, essa foi a peça. Quando ela foi removida, a gente consegue ver que tem alguns eretores da espinha bem proeminentes ali, que a gente teve que meio que ressecá-los para observar melhor esses espaços e ligamentos. Então, basicamente, essa foi a peça imediatamente após a ressecção e a limpeza. A gente pode ver que não está muito claro esses espaços, uma peça suja, né, com coágulos, mas após a realização a gente utilizou peróxido por alguns dias, a peça ficou excelente, a gente até se impressionou como ela ficou. Essa aqui é a peça após a utilização do peróxido. Eu acredito que travou aqui. Aqui é a peça após a utilização do peróxido. A gente consegue observar bem os espaços. Eu vou botar imagens posteriormente para a gente ver com melhor zoom, mas aqui está com uma agulha de Quink, né? Essa agulha de hack 25 Gold, que é a que se utiliza para hack anestesia, lá no Hospital Estadual Alberto Torres. E a gente consegue observar aqui duas colunas torácicas, né, que parece ser T11 e T12 nessa região. Então, L1, L2, L3 e L4, né? Ela está passando por uma região até inadequada, como foi abordado na aula, mas eu acho que essa região ficou muito melhor a imagem, como a gente vai ver no zoom agora. Só antes, para recordar que a gente estava vendo como foi muito bem abordado esses ligamentos supraespinhoso, né? Sempre lembrando do ser humano em posição quadrúpede, por isso que é supraespinhoso, interespinhoso, amarelo, que são os melhores visualizados ali na ressecção. Essa imagem aqui é interessante também porque a abordagem paramediana é muito realizada na raquianestesia, e lembrando por essa visão tridimensional que o único ligamento perfurado é o flavo, né? Numa abordagem paramediana. Mas indo logo para as imagens, com melhor zoom, a gente consegue observar um espessamento entre os processos espinhosos de L2 e L3, que seria esse ligamento supraespinhoso aqui nessa região, como marcado pela seta. Essa região aqui, que seria o ligamento interespinhoso. E aqui, esse processo entre as lâminas, essa região entre as lâminas de L2 e L3, seria o ligamento flavo, o ligamento amarelo, que a agulha está perfurando. E percebam que ela está aqui no espaço peridural. Isso aqui, a gente consegue observar aqui um pouco mais superior a gordura peridural. Aqui a dura mater. E como a gente já está no nível de L3, a gente já consegue observar que não há mais cone medular. Ele já está dividido na cauda equina aqui com esses filamentos. Vamos tentar ver um pouco mais próximo. Agora a gente consegue visualizar muito bem essa dura mater aberta aqui nessa região com os filamentos da cauda equina. Só mais algumas fotos para ver se a gente consegue visualizar melhor esse ligamento amarelo, que no cadáver ele não tem essa característica flava, né? Mas a gente consegue diferenciar bem das lâminas das vértebras de L2 e L3. Aqui, numa abordagem correta, né, segundo a punção como elaborado pelo professor na aula, entre L3 e L4, sem problema nenhum de atingir nenhum cone medular nessa região. Então, é isso. Bem, esse foi Jan Peter Perricet, é o monitor 01 do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, Jan Peter, pela sua participação, pela sua contribuição. Belíssimas peças, belíssima preparação, belíssimas fotos, hein? Parabéns.